Hoje o vídeo fará jus ao nome do canal. Vamos elaborar um roteiro de entrevista para auditar a carona que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pegou para ir assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras no mês passado em Lima, no Peru. Meu nome é Emerson Zanin e você está no canal Auditando, onde analiso fatos amparados na experiência de mais de 30 anos no segmento financeiro, sendo que desses 20 anos em auditoria. Entre os tipos de auditoria interna, duas são preponderantes. As auditorias preventivas, que visam avaliar processos, testando se os controles internos são eficazes para mitigar os principais riscos inerentes às atividades da empresa. É uma auditoria que procura chegar antes de falhas e irregularidades acontecerem. O outro tipo de auditoria é o que apura irregularidades já ocorridas, ou seja, o leite já foi derramado, sinalizando que os controles não foram suficientes para evitar a ocorrência de um evento que causou prejuízos à empresa. Neste caso, o trabalho do auditor é apurar eventuais responsabilidades funcionais, que geralmente são ocasionadas por imprudência, imperícia ou omissão. Os trabalhos mais difíceis são aqueles que envolvem aspectos eminentemente comportamentais, pois entra-se numa área meio cinzenta, de percepção e de interpretação, onde o desafio será evidenciar que efetivamente o comportamento do funcionário feriu os preceitos de comportamento esperados e divulgados pela empresa. E o exercício de avaliação que farei neste vídeo se enquadra justamente em aspectos de cunho comportamental. Vamos ao fato. Em 28 de novembro, o ministro do STF, Dias Toffoli, aceitou uma carona no jato do empresário e político Luiz Oswaldo Pastore para assistir à final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, partida essa realizada no dia seguinte, dia 29 de novembro. Pelo que consta, a viagem durou 3 dias. No pacote, possivelmente estava incluído hotel e camarote no estádio. Ou vocês acham que quando um empresário multimilionário faz um convite, ele vai pedir para rachar a conta ao final? Geralmente é pacote all inclusive. A bordo da aeronave, estavam 15 torcedores ilustres do Palmeiras, entre eles também o senhor Augusto Arruda Botelho, advogado do diretor de compliance do Banco Master, investigado no escândalo financeiro que levou à liquidação do banco. E este é o ponto central do problema, pois o ministro Dias Toffoli foi sorteado no mesmo dia do voo de ida da viagem para ser relator do caso Banco Master no Supremo. Um detalhe desse advogado: ele também já se aventurou na política, tendo sido candidato a deputado federal nas eleições de 2022 no estado de São Paulo pelo PSD, ocasião em que recebeu uma doação de campanha do empresário, dono do avião, de 380 mil. Não se elegeu. Ele também foi secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça na gestão do Flávio Dino. A questão é que um ministro do STF aceitar uma carona em um jato de um empresário para assistir ao jogo final da Libertadores em outro país já é um fato altamente questionável. O que dizer desse mesmo ministro vestindo a toga do STF, apenas 3 dias após a viagem, decidir sobre petições do advogado com quem dividiu a cabine do avião durante umas 10 horas de voo, com quem confraternizou durante alguns dias, quem sabe oferecendo ou recebendo um ombro amigo para repousar a cabeça e acalentar o sofrimento mútuo com a derrota do Palmeiras. Fico imaginando só os drinks que beberam para afogar as mágoas e um monte de confidências que rolou nesses momentos. Bons entendedores entenderão, principalmente os homens, pois sabemos o tipo de conversa que rola nesse encontro do tipo Clube do Bolinha. Certamente não se limita a futebol. Ali um vai querer contar mais vantagem do que o outro e aí já viu. Mas lógico que seria uma calúnia aventar a hipótese de que falaram do Banco Master, mesmo advogado que defende diretores do banco fazendo parte dessa confraria de amigos. Já imagino a cena: o advogado Arruda se aproximando do ministro e ele fugindo ou desconversando. Isso durante 3 dias. Afinal, a erva arruda é conhecida por ser um repelente natural. Bem, por outro lado, também é utilizada para proteção espiritual. Mas vamos deixar as crendices para lá. Foi só uma piadinha sem graça. Dito isso, pergunto a vocês: supondo um trabalho de auditoria interna cujo escopo é avaliar se o ministro do Supremo Dias Toffoli feriu o ordenamento da magistratura no caso em questão, este é um trabalho de auditoria preventivo ou de apuração de irregularidade? Acertou quem disse que é de apuração, pois o fato já aconteceu.
Lógico que em apenas um vídeo no YouTube não consigo elaborar um roteiro completo de auditoria. Em razão disso, vou elaborar uma entrevista que, hipoteticamente, seria realizada com o ministro Dias Toffoli para subsidiar a apuração dos fatos e a conclusão da auditoria. Então, primeiro temos que verificar a regulamentação que iremos avaliar se foi ou não descumprida pelo ministro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal integram a magistratura nacional e estão submetidos aos mesmos princípios constitucionais que regem todos os juízes: moralidade, imparcialidade, independência e decoro. Com isso, utilizarei como base para a elaboração do roteiro de entrevista o Código de Ética da Magistratura Nacional, inclusive assinado pelo ministro Gilmar Mendes em 2008, pois na época Gilmar estava como presidente do STF, acumulando assim a função de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Código de Ética da Magistratura Nacional, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1º. O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro. Capítulo 13. Imparcialidade. Artigo 8º. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Capítulo 5. Integridade pessoal e profissional. Artigo 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. Artigo 17. É dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional. É aqui que o bicho pega nesse caso. Na entrevista de auditoria, o auditor já conhece o cenário e as prováveis respostas. Mesmo assim, precisa que os fatos sejam verbalizados pelo entrevistado e tentará obter mais alguma informação que ainda não possui, a fim de confrontar posteriormente com os documentos que já detém. A estratégia de uma entrevista é não confrontar de imediato, mas ir construindo um funil lógico de perguntas. Cada resposta fecha portas para a próxima, o entrevistado vai ficando sem rotas e fugas narrativas. Sem mentira, a contradição aparece naturalmente, sem acusação. É importante, antes de iniciar uma entrevista de auditoria, estabelecer um clima de confiança, de forma que o entrevistado entenda que você está cumprindo uma atividade para a qual foi designado. Você está ali a fim de esclarecer os fatos, nem mais nem menos. Nem precisa dizer que para uma missão dessas, o auditor terá que se preparar muito bem antes. Uma entrevista nunca se faz sozinho, sempre em dupla de auditores. Se a entrevista for utilizada como evidência, terá que ser gravada, situação que deve ser autorizada pelo entrevistado. Então, na situação hipotética que estou elaborando, eu e meu colega de auditoria, após sermos recebidos pelo ministro, sei que vocês devem estar tendo dificuldade em imaginar uma cena surreal dessas, mas peço que façam um esforço e que no imaginário de vocês, no final, a gente não saia preso. Bem, continuando, tendo sido carinhosamente recebido pelo ministro, inclusive com um cafezinho, esclareceríamos ao ministro o objetivo da nossa presença ali, o que certamente seria facilmente compreendido pelo magistrado. Para iniciar, mesmo não sendo torcedor do Palmeiras, diria que simpatizo com o time, coisa e tal. E de fato, apesar de ser colorado, quando morei em São Paulo, torcia para o Palmeiras. Então ficaria fácil. Se rolasse a conversa, comentaria algumas jogadas, algum lance polêmico, essas coisas, para ir quebrando o gelo. Feita essa parte, iniciaria com a seguinte pergunta: Vossa Excelência poderia descrever de forma geral como se deu o convite para essa viagem? Lógico que o auditor já sabe quem convidou e quando, mas deixará o entrevistado construir a própria narrativa. Aí eu tentaria fixar as datas e a cronologia dos fatos, fazendo a seguinte pergunta: esse convite foi feito com antecedência ou foi mais próximo à data da viagem? No momento em que aceitou o convite, Vossa Excelência já tinha conhecimento de quem participaria da viagem e de que entre os passageiros estaria o senhor Augusto de Arruda Botelho? Vossa Excelência sabia que o senhor Arruda é advogado de diretores do Banco Master?
Quando foi mesmo o sorteio da relatoria do caso do Banco Master no STF? Possivelmente a resposta seria de que, de fato, o sorteio na relatoria foi no dia 28. Aí eu gentilmente pediria para que ele solicitasse a sua assessoria que comprovasse essa informação, mandando a documentação posteriormente. Continuando a entrevista, perguntaria: desde quando Vossa Excelência conhece o senhor Augusto Botelho? Note que eu não perguntaria se ele conhecia, pois essa informação já é pública. A intenção é saber desde quando, a fim de avaliar o grau de intimidade. Nesse tipo de situação, o entrevistado costuma ficar na dúvida se o auditor sabe ou não de detalhes sobre a relação dos dois. Com isso, a tendência é falar a verdade, com receio de ser confrontado com algum documento ou alguma informação na pergunta seguinte, caso omita alguma informação relevante. Por sinal, durante toda a entrevista, o entrevistado irá ter esse tipo de dúvida. Ele fica pensando: até onde esse auditor sabe a verdade? Ou sabe de detalhes? O importante é que durante a conversa o auditor sutilmente lance algumas informações pontuais de que tem conhecimento sobre o assunto, de forma a consolidar no entrevistado de que realmente conhece tudo, ou quase tudo sobre o assunto, mesmo que não saiba, de forma a evitar que o entrevistado se aventure a criar narrativas falsas. Na entrevista não se quer criar constrangimentos, por isso a ordem das perguntas é importante para evitar que contradições ocorram e que o entrevistado seja sempre conduzido a relatar a verdade. Continuando a entrevista, faria uma pergunta pro forma, ou seja, eu já sei a resposta, mas o objetivo é registrar a negativa formal. Durante a viagem, houve qualquer conversa sobre processos, investigações ou temas sob sua relatoria? Considerando que é de se esperar que a resposta seja negativa, agora chegou a hora de começar a apertar, mas sem confronto. O objetivo é testar a coerência e percepção ética. Mesmo não havendo qualquer conversa sobre os processos em trâmites no STF, Vossa Excelência reconhece que a convivência prolongada em ambiente privado, com pessoas ligadas a causas sob sua jurisdição, pode gerar questionamentos quanto à necessária imparcialidade de um ministro do Supremo? Percebo que aqui o entrevistado não pode negar o fato, apenas opinar sobre o risco que assumiu. Vamos para uma maldadezinha, uma armadilha lógica e suave. O objetivo é ir fechando o funil narrativo do entrevistado. Diante desse risco potencial, o senhor chegou a considerar a possibilidade de não decidir processos relacionados a pessoas com quem compartilhou essa viagem? Agora, qualquer resposta gera consequência. Se disser não considerei, é imprudência. Se disser considerei, mas descartei, precisará justificar. Se disser não vi risco, é um confronto com normas éticas da magistratura. Agora, vamos para a última pergunta. Considerando que dias após a viagem houve decisões de Vossa Excelência nos autos do processo do Banco Master, inclusive decidindo favoravelmente as petições do advogado Augusto de Arruda Botelho, como o senhor compatibiliza essa atuação com os princípios da imparcialidade e prudência previstos no Código de Ética da Magistratura? Percebo que essa pergunta não é acusação, é pedido de explicação técnica. Bem, como falei no início, esse tipo de trabalho de auditoria é um dos mais difíceis. Mas nesse ensaio que fiz sobre as questões que deveriam ser feitas ao ministro vis-à-vis o Código da Magistratura, o que vocês acham? Ele descumpriu os preceitos comportamentais que preservam a imparcialidade de um juiz? Na minha opinião, sim, principalmente ao não se declarar, por precaução, impedido de atuar na relatoria de um caso em que demonstrou ter laços de amizade com o advogado que defende um diretor do Banco Master, que, ao que tudo indica, está envolvido até ao talo com irregularidades que levaram o Banco Central a decretar a liquidação do referido banco. E aí, já estão preparados para fazer uma entrevista de auditoria? O que vocês acharam dessa entrevista hipotética com o ministro Dias Toffoli? Muita ousadia, não? Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Auditando. Se gostarem, por gentileza, se inscrever no canal, deixar o joinha. Fiquem bem, até a próxima.